Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar a história, ou melhor, vamos compreender os marcos da memória, o que são e suas evoluções ao decorrer do tempo e vamos compreender as diferenças e igualdades entre a relação do campo e da cidade. Vocês vão entender que muitas coisas elas estão de mão dadas, andam juntinhos, porém existe uma diferença enorme. Vamos lá? Os marcos da memória, a cidade e o campo, aproximações e diferenças. Vamos compreender primeiramente o que são marcos da memória. Marcos da memória são fatos que aconteceram, no passado, mas eles persistem na atualidade. A gente tem coisas que fazem nos lembrar deles, como festas, datas históricas, monumentos. Vou explicar melhor para vocês. Os marcos da memória são os acontecimentos do passado que são relembrados pelas pessoas da atualidade, expressando a conexão que o homem possui em relação ao território, com a coletividade, com a sociedade e a cidade. Os marcos históricos são os fatos que até hoje persistem na nossa atualidade. Eu vou trazer os marcos do desenvolvimento da cidade de Vitória de Santo Antão. Então, Vitória ela tem esses pontos muito interessantes. Nós temos nosso centro comercial, que é extremamente desenvolvido, comparado às outras capitais do estado, e temos as zonas rurais, que são próximas. Então, a gente tem tanto o lado urbano e o lado do campo, a cidade e o campo, convivendo numa proximidade, porém com diferenças. E vamos compreender isso ao entorno, da nossa aula. Os registros de memória podem ser materiais, como as construções, os documentos escritos e os monumentos, e os imateriais, como as músicas, os nomes de lugares, as festas e as comemorações. Daí, na imagem, como vocês podem ver, trouxe 3 lugares de Vitória que são marcos históricos, São marcos da memória. Instituto História da Vitória, Praça Leão Coroado e Monte das Tabocas. Então, só a gente relembrando, capturando um pouquinho nas nossas aulas passadas, quando eu falei dos patrimônios. Olha aí a importância da gente preservar nossos patrimônios. Patrimônios, lembra que eu disse, na aula passada, os patrimônios contam muito a história do seu município. Então, esses marcos que eu trouxe são patrimônios municipais. Como eu posso dizer, o mês de agosto é um mês muito importante para nós, para as pessoas que moram em Vitória, pois foi a Batalha das Tabocas, no Monte das Tabocas. Então, o Monte das Tabocas é um marco da memória importantíssimo para todos, não só para os vitorienses, mas para todas as pessoas, gente, primeiramente do Brasil. Foi onde surgiu o sentimento de pátria, aqueles, poxa, vamos defender o Brasil. Começou tudo no Monte das Tabocas. Olha como o nosso município é importante. Então, a gente agora vamos compreender a evolução da cidade e do campo. Sim, a evolução. Vou começar trazendo a evolução de Vitória de Santo Antão, porque é um lugar que nós vivemos e vamos compreender essa evolução agora. Vamos lá? A cidade e o campo, suas transformações. As cidades e os campos são comunidades vivas que estão em constantes transformações. Sim, a partir do momento que pessoas habitam aquele território, eles são vivos, eles estão vivos, eles vão se transformar, vão evoluir a partir das pessoas que residem. Vejam, Vitória, daqui a pouco eu vou chegar lá, mas só para dar um trechinho a vocês. Vitória era uma cidade pequenininha, ela começou a se expandir, se expandir, se expandir. E até então, a gente não era cidade, era um povoado, era vila, até chegar em nome de cidade, até termos, não o tombamento, mas até termos as características de cidade. Passou por uma evolução e vamos compreender isso agora. A evolução de Vitória de Santo Antão. Data de 1626, o início do povoamento local, que era o povoado. Quando o português Diogo Braga, natural da ilha de Santo Antão do Cabo Verde, estabeleceu-se com a família no local, onde hoje está a cidade de Vitória de Santo Antão.
dedicando-se, sobretudo, à criação de gado. Sim, Vitória de Santo Antão, hoje nós temos uma cultura muito grande sobre a plantação da cana-do-açúcar, porém, era para primeiramente sermos criadores de gado. Tornou-se a região um conjunto de fazendas criadoras. Diogo Braga, não só por ser Santo Antão, padroeiro de sua terra natal, como pelo fato de ser o mesmo santo considerado patrono contra o furto do gado. E olha aí, Santo Antão é o patrono, é o padroeiro contra o furto do gado. Agora estamos compreendendo melhor o nome da nossa cidade. Fez erguer sobre a sua invocação uma pequena capela. Em 1645, quando travou-se a célebre Batalha das Tabocas, já o núcleo populacional era bastante desenvolvido. Então, veja, de 1626 até 1645, saímos de povoado só para a criação de galo e fizemos jus ao nome Vitória de Santo Antão. Marcamos a história do Brasil. Em 1712, o desenvolvimento local fez com que o diocesano, Dom Manuel Álvares da Costa, atendesse ao pedido dos moradores, criando ali uma freguesia. Por provisão do mesmo ano, foi elevada à categoria de paróquia, com a mesma invocação de Santo Antônio. Gente, não sei que vocês estão lembrados das minhas aulas anteriores, quando eu cito que a Igreja Católica tinha um poder naquele tempo. Então, era ela que ditava certas mudanças e leis. Então, para a gente sair de povoado e entrar para a freguesia, nós tivemos que pedir a permissão à Igreja Católica. Tivemos que pedir. Vejam como as coisas são. Em 1811, fomos levados à categoria de vila. E em 1843, a Vila de Santo Antão foi elevada à categoria de cidade, tendo seu nome mudado para Vitória, em homenagem à vitória dos pernambucanos sobre os holandeses na Batalha dos Montes das Tabocas. Então, a gente começou a entender a evolução, né? Saímos de povoado, freguesia, entramos para a paróquia, fomos vila para poder chegar à cidade. É só a gente pensar, né? Gente, nada acontece de uma hora para outra. Quando nascemos, não somos bebê, criança, adultos e assim por diante, também aconteceu isso. Foi subindo degrau até chegarmos no nome de cidade. Cidade Vitória de Santo Antão. Sabemos que o Santo Antão era porque padroeiro contra o furto do gado. Então, Diogo Braga trouxe o Santo Antão para nós, né? Já que ele foi um dos principais desenvolvedores da nossa cidade. A gente tem esse Santo Antão por causa dos criadores do gado, para, né, ser o padroeiro do furto. E a vitória por questão da nossa batalha, por questão de termos ganhado a batalha contra os holandeses no Monte da Taboca. Antes de chegarmos à categoria de cidade, passamos 47 anos como povoados, 139 anos como categoria de freguesia e 31 anos sendo vila. Gente, veja quanto tempo foi até chegarmos à categoria de cidade. Vamos entender como é o desenvolvimento. Essas imagens que vocês podem ver. A imagem do lado está retratando nossa categoria de vila. Lembra, a gente passou bom tempo sendo a Vila de Santo Antão. E veja as diferenças, veja a evolução da nossa cidade. Evolução de uma imagem para outra. Atualmente, como vocês podem ver, tinha poucas casas, também a população era menor. Tudo que a população aumentou, tivemos que expandir nosso centro, tivemos que expandir os bairros. Então, saímos daquele localidade, daquele centro comercial pequeno, para nos tornarmos uma metrópole. A imagem, dá para vocês compreenderem bem, né? A imagem mais antiga, a nossa categoria de vila, até ser atualmente a Vitória de Santo Antão que vocês conhecem. Eu amo essa imagem, porque dá para a gente ver nitidamente como foi o desenvolvimento, a diferença de uma e para outra. Então, trouxe para vocês a Igreja do Rosário. Não sei se vocês se lembram da aula passada, que aí houve o Hectombo dos Rosários. Vocês lembram que foi uma briga de cunho político que se tornou um dos maiores assassinatos na época, que não foi um assassinato só, não, foi uma chacina. Foram várias pessoas, tudinho. Olha aí o marco da memória. Então, a gente visualizando as diferenças entre uma imagem e outra.
Bem interessante, né? A gente compreender a mudança que o tempo traz para a cidade. Então, essa mudança também ocorre na zona rural, no campo. Não é só a cidade que se modifica, né? Mas os campos, desculpem, os campos também. Nós éramos para ser os criadores de gado. Daí evoluímos. Vieram o quê? Os fazendeiros com o café. E até então chegarmos na cana-de-açúcar. Que se vocês forem notar, nossos engenhos, atualmente na cidade, 80% é ocupado pelo cultivo da cana-de-açúcar, que é uma das maiores rendas que temos. Então, os engenhos, os campos também evoluíram. Como eu disse, evoluiu a forma econômica, porque antigamente aquele engenho só era para ser tal coisa, então ele só era cultivo de cana-de-açúcar. Mas hoje existe muita agricultura familiar. Pessoas que plantam, têm, né, um sítio, faz a plantação para o seu próprio sustento. Não é uma, como eu posso expor melhor para vocês? Não é um cultivo grande que se vai para a fábrica, faz tudo, mas é só para o sustento daquela família. Então, Vitória de Santo Antão tem muitos acontecimentos que marcam a história do Brasil. Não só foi a Batalha dos Montes das Tabocas, mas vocês sabem que Vitória foi responsável a Liga dos Camponeses, sim, a Revolução Agrária, começou em Vitória de Santo Antão. Poucas pessoas sabem disso, mas pertinho de vocês, no Engenho Galileia, começou a Revolução Agrária. Gente, Revolução Agrária da América Latina. Não foi do município, não foi do estado, mas foi da América Latina. Vamos compreender agora a proporção disso tudo? As ligas camponesas foram associações de trabalhadores rurais iniciadas no Engenho Galileia, onde foi o berço da reforma agrária da América Latina. Então, a Liga dos Camponeses foi concebida com o intuito de fazer uma realmente revolução agrária, pois naqueles tempos as pessoas que trabalhavam no campo não tinham pouquíssima educação, não tinham recursos a médicos, eles eram extremamente, como posso colocar para vocês, viviam no estado extremo de descuidos públicos. Então, essa liga ela veio para oi, gente, estamos aqui, queremos que vocês reparem em nós, queremos melhorar nossa situação, queremos escolas de educação para nós, para nossos filhos, queremos assistência médica e queremos leis que nos amparem, leis legais que nos amparem. Então, essa liga foi formatada. Tudo a reforma agrária começou em Vitória de Santo Antão. Infelizmente, como eu tinha citado anteriormente, né? Infelizmente, poucas pessoas sabem desses fatos. Gente, é uma história que, para você pesquisar, olhe, você vai em um site, pega um livro, pega o outro, porque só traz pequenos trechos. É um acontecimento que foi em Vitória de Santo Antão, mas percorreu muito mais do que o nosso município. Ele foi gerando outras ligas, gerando outras reformas. Tudo começou em Galileia, depois Galileia se expandiu para o Brasil e assim para a América Latina. Para vocês compreender melhor essa liga dos camponeses, fizeram até os Estados Unidos notar o nosso município, notar o Engenho Galileia. Infelizmente, a preservação desse patrimônio, dessa história, não foi realizada corretamente. Então, muito se perdeu ao decorrer do tempo. Se perderam artigos, se perderam prédios onde eles poderiam se reunir, onde eles se fizeram as reuniões. Está vendo aí a importância da gente preservar nossos patrimônios? Eu trouxe uma imagem para vocês, que era a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Como eu disse, essa reforma começou em Vitória de Santo Antão, mas ela ganhou o mundo. E hoje, infelizmente, essa associação já não existe. Não existiu o conceito de preservação dessa história. A cidade e o campo, aproximações e diferenças. Como eu tinha dito no começo, aproximações e diferenças andam de mãos dadas. Porém, cada um no seu quadrado. Cada um tem os seus pontos positivos, seus pontos negativos. Vocês vão compreender agora as aproximações e diferenças em torno da nossa zona rural para a nossa cidade. Como eu disse, Vitória de Santo Antão ela tem os dois extremos. Ela tem a zona rural muito bem conceituada, como tem a cidade muito bem desenvolvida. Vamos lá? Primeiro ponto que eu trago é a comunidade. E quanto às comunidades rurais, são polos pequenos, polos constituídos com poucas pessoas, que geralmente são famílias,
Porque, olha, quando você chega no engenho, quando você vai lá, eita, eu sou primo de fulano, que eu sou prima de ciclano, e quando vê isso, a maioria é tudo família. Já na cidade, não. As cidades são comunidades enormes, pessoas, os êxodos, né? O êxodo rural, o êxodo urbano, pessoas que vieram de outras localidades, vão ali para trabalhar. Então, são comunidades grandes. Você tem muitos vizinhos, muitos amigos e assim por diante. É uma aproximação e diferença. Veja, comunidade em ambos. Porém, uma tem uma comunidade menor e outra comunidade maior. Comércio. Então, enquanto as grandes cidades, na nossa cidade, tem o comércio de lojas, de indústrias, de fábricas, a zona rural, o campo também tem. Professor, o campo de comércio tem. Quantas famílias não dependem do planteio e cultivo, exemplo, da mandioca, que elas fazem a farinha, a goma para vender, para o seu sustento? Sim, é o comércio. Mas geralmente são os comércios voltados mais à alimentação. Enquanto na cidade é um comércio mais diferenciado. Estão vendo? Comércio tem, porém tem um comércio menor, mais voltado para alimentos, para a criação de galinha, tudinho, e o outro é um comércio mais variado, é aproximação e diferença. Infraestrutura, a gente nota essas diferenças de longe. Enquanto as grandes cidades têm uma infraestrutura bem, como eu posso dizer, bem construída, hospitais, hospital, escola e saneamento básico, muitas zonas rurais, muito campos, não tem. Uma escola fica mais distante, posto de saúde, eles têm que se locomover do campo até a cidade. E pouquíssimo se tem saneamento básico. Muitas casas ainda não possuem água encanada. Quando se tem é de poço, mas não há rede de esgoto, eles não têm. Daí sim, a infraestrutura ainda precária, mas se pretende se desenvolver. Densidade demográfica. Densidade demográfica, sim, é a quantidade de pessoas relativamente em uma área. Veja, as zonas rurais são bem maiores do que as cidades, porém, temos a quantidade menor de pessoas. Já as cidades podem ser menores, maiores, mas a quantidade de pessoas que habitam elas são enormes. Não tem como se comparar, né? Enquanto a zona rural mora... Eita, o engenho... Como eu estava falando do Engenho Galé, não vou situar aqui. No Engenho Galé deve morar 1.000 pessoas. Gente, só estou dando um exemplo, viu? Que eu não sei nem a quantidade correta, desculpem. Deve morar 1.000 pessoas. Na cidade deve morar umas 10.000. A diferença, densidade demográfica. Atividade econômica. Como eu tinha falado, né, do comércio, as atividades econômicas nos dois lugares, desculpe, são diferentes. Enquanto a cidade, eu vou ter uma atividade econômica diversificada, geralmente nas zonas rurais, no campo eu não tenho. Professora, eu moro no engenho, na zona rural, mas eu vendo roupa. Sim, você tem uma atividade econômica, mas não existe uma grande diversidade em relação à cidade. E por último eu trouxe poluição. É algo que nos causa, não é que nos causa, mas é algo que a gente faz, infelizmente, constantemente, mas que vai causar vários problemas daqui no futuro, a poluição. Quando estamos cansados, a gente faz o quê? Vou para o campo, vou para a zona rural, respirar um ar mais limpo. Por quê? Na zona rural a poluição é bem menor. Enquanto a cidade tem um desenvolvimento do comércio, das fábricas, tudo, existe uma poluição muito grande. Poluição do ar, poluição sonora. Então, a poluição da cidade está aqui, enquanto a do campo está aqui. Olha a diferença. Então, hoje a gente conseguimos compreender o que são marcos históricos e ver a aproximação e diferença entre o campo e a cidade. A gente notou que a aproximação e diferença elas estão lado a lado, porém em situações diferentes. Enquanto em um tem uma comunidade extensa, o outro é uma comunidade menor, mas ambos têm uma comunidade. A gente conseguiu compreender isso, tá certo? E esse é aquele momento que vocês pegam o cadernozinho de vocês para fazer a atividade. Mas calma, não é nada muito difícil. Vocês vão fazer em um piscar de olhos. Agora é sua vez. Primeiro, o que são marcos da memória? Esse está extremamente fácil. Vocês sabem disso, tenho certeza.
E segundo, observe as imagens e descreva a diferença entre ambas. A gente já viu isso aqui, não foi? Vocês já vão, ó. Tenho certeza que vocês vão fazer essas duas questões rapidinho. Então, esse é aquele momento que eu me despeço de vocês. Agradeço por vocês terem assistido a aula. Compartilhem. Se vocês tiverem dúvida, pesquisem. Mas a aula de hoje foi extremamente gostosa de fazer. Foi extremamente aproveitosa. A gente conseguiu compreender o seu Marcos da Memória e conseguimos ver quanto evoluiu o nosso município. Passamos de um pequeno povoado, vilarejo, para a cidade. E quanto tempo demorou essa evolução? Gente, evoluir não é, ó, no instalar de dedo, as coisas passam, não. Leva-se tempo, é um processo. Tanto isso, tanto no campo, não foi? Tenho certeza que muita gente não conhecia a Liga das Revoluções, desculpe, a Liga dos Camponeses. A Revolução Agrária se iniciou aqui em Vitória de Santo Antão. Tenho certeza que poucas pessoas sabiam desse fato. Mas, como eu disse a vocês, Vitória é extremamente importante. Vitória trouxe nosso sentimento de pátria, o sentimento, olha, o Brasil é nosso, vamos lutar por ele. E trouxe, depois, mais adiante, a Revolução Agrária, que só não se constituiu aqui no nosso município. Não só ocorreu aqui, mas ela tomou uma proporção enorme. Então, vou me despedir de vocês. Agradeço por vocês terem assistido. Tchau, tchau. Até a próxima aula.